Vocês, boa tarde, meu nome é Eloanda e eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre saúde mental, né? Eu vou trazer aqui trechos de um livro, O Poder da Esperança, que ele trata sobre depressão e ansiedade, né? Principalmente depressão, ansiedade e vícios. Então, o tema de hoje, que eu vou tratar aqui com vocês, é o capítulo 1, ele fala assim: saúde também é coisa da sua cabeça, né? Quem esteve com depressão ou está com depressão já ouviu a famosa frase: é coisa da sua cabeça, né? Só que o problema é que quem está nessa situação, ele além de não entender o significado disso, ele ainda fica chateado, porque não é fácil. Eu passei por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, então eu sei o que é a gente estar nesse lado, e hoje eu estou do outro lado falando para você qual é o comportamento da pessoa que tem depressão. Qual é o comportamento da pessoa que sofre com ansiedade, né? Quais são os pensamentos dessa pessoa? Então eu quero trazer aqui para vocês, porque na verdade nós não temos consciência disso. E a gente precisa ter consciência do que acontece conosco, a nossa fisionomia, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente entra num estado depressivo. Hoje eu tenho muita consciência disso, por quê? Porque eu entrei nesse estado depressivo por mais de 15 anos, né? Eu vivi uma vida de depressão. E quando eu resolvi sair disso, eu precisei mudar muita coisa na minha vida. E uma delas foi o estilo de vida, os hábitos alimentares, hábitos físicos, né? Atividade física, dormir melhor, cuidar mais do corpo, cuidar mais da mente, ter um tempo maior, né, pra gente se cuidar mesmo, porque a gente vive na correria do dia a dia e muitas vezes nós não damos esse tempo para nós, até que essa máquina enferruja, né? E aí chega um dia que a gente diz assim: ou eu faço alguma coisa por mim mesmo, ou eu não tenho mais o que fazer na vida, certo? E é nesse ponto que muitas vezes a gente chega e que precisa dar uma chacoalhada, né? Então, o que quer dizer aqui, então, saúde também é coisa da sua cabeça? Quando nós estamos normalmente num processo de depressão, né? A gente fala, eu costumo dizer, não sou depressiva, eu estou, né? Quando você tiver com ansiedade, por exemplo, você não é ansioso, você está ansioso. Então, a primeira dica é essa: não assuma isso para você, porque ele não tem muita coisa para mudar, porque é um estado de ser, né? Quando você está, porque assim, ó, ser depressivo, ser ansioso, né? É uma coisa que deveria nascer com isso. E muitas vezes a gente não nasce com isso. É uma característica que deveria já ter vindo conosco no dia do nascimento. E muitas vezes a gente não nasce com depressão. A gente não nasce com ansiedade. Então não é teu, entendeu? Não é você. Você não é assim. Você pode estar assim. Então, já a mudança de vocabulário, ele já vai mudar muita coisa na sua vida. Assumir eu sou, ele me dá muita impotência. Porque quando eu sou, eu não tenho o que mudar, certo? Porque é uma característica minha e eu não tenho condições de mudar. Quando eu coloco eu sou, o meu cérebro ele entende, tá ok, então é assim e assim vai ser. Então eu não consigo ter condições, possibilidades de fazer algo diferente. Então sempre que você estiver em alguma situação, você diz eu estou, tá? Eu estou ansioso, eu estou com depressão, eu estou com algum problema de saúde, mas eu não sou doente, eu não sou depressivo e eu não sou ansioso. Não é negar, tá? Não é a questão de negar e dizer eu não vou fazer mais nada para mim, não. Eu realmente estou no momento que eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda, se precisar tomar remédio eu vou, mas lembrar que é por um período. Estar é um período,
né? E quando nós, então, entramos no processo de depressão, a gente tem muitas características comuns que a gente não percebe e a gente não acredita se alguém fala que nós somos os responsáveis para entrar na depressão também, né? Porém, é só tomando consciência disso, é só percebendo que você é o responsável por tudo que acontece na sua vida. Não vamos dizer culpado, tá? Vamos mudar aqui, primeira coisa, a gente vai mudar o vocabulário. Não vamos dizer culpado, porque quando nós ficamos na culpa, na vibração de culpa, eu simplesmente vou estar só me condenando. Mas eu sou responsável. Isso sim, é diferente. A culpa é uma coisa, a responsabilidade é outra. Então, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo na nossa vida hoje é fruto do que eu fiz no passado. E tudo que vai acontecer para frente é fruto do que eu estou fazendo hoje. Então, aí que vem a notícia boa. Nós podemos plantar novas árvores daqui para frente, né? Podemos pensar diferente. Então, quais as características da pessoa com depressão ou ela está entrando na depressão? Oi, Wanda, que legal! E a Dona Maria, estamos ligadinhas. Seja bem-vinda, obrigada aí pela companhia, tá? Então, quando nós estamos na depressão, né, eu vou falar por mim, do que eu vivi na minha vida. Quais são as características, o que a gente faz no dia a dia, nossos hábitos, né? Quais são os nossos hábitos de vida? Normalmente, você fica mais introspectivo, né? Você fala menos, você procura sair menos de casa, você procura conversar menos com as pessoas, você fica mais fechadinho no seu quarto, ou na sua casa, ou nos seus livros, né? É uma das características. Outra característica já é andar meio curvado. Por quê? Porque tá o peso ali, né? Eu estou com peso, eu vou andando curvado e mais curvado eu vou ficando. Eu tenho o hábito de escutar músicas que me façam chorar, né? Músicas que me tragam recordações, músicas que me tragam tristeza. É um hábito. A pessoa tem um hábito de assistir filme, de preferência aquele filme que vai te comover, que te faça chorar. Porque de certa forma a pessoa está precisando chorar, desabafar, tirar aquilo de dentro dela. E ela não sabe como. E se fizer isso para outras pessoas muitas vezes, a pessoa é mal interpretada, né? A pessoa chorando para outra pessoa, por exemplo, às vezes é mal interpretado. Então, o que a pessoa faz? Ela vai lá, assiste um filme, né? Daqueles bem interessante que ela consiga chorar junto com o filme. O que acontece? Ele vai só fortalecendo aquela vibração que eu já estou sentindo. Ela vai fortalecendo. Então, olha quanta coisa a gente pode fazer para não entrar em depressão, ou quem já está, para começar a sair da depressão. Porque tudo na nossa vida é um hábito. Outro hábito que nós temos muito comum, né? As pessoas com depressão têm é o quê? É focar, olhar só no que dá errado, né? No negativo, naquilo que dá errado. Por exemplo, saiu ali e torceu o pé, né? A pessoa fica a vida toda naquele erro. Por que eu fiz? O que eu fiz? Onde foi que eu errei? Algumas perguntas e fica se condenando por um acontecimento. Não estou dizendo que esse acontecimento é legal, não é legal. Mas e aí? Tem toda uma vida por trás disso. Não é só isso. Isso é um acontecimento, quem sabe, para a gente olhar melhor para as coisas que a gente está fazendo. Até no acontecimento ruim pode ter coisas boas para a gente aprender. Nós usamos uma frase assim: o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Né? Até na depressão, às vezes, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Né? Como quem diz assim: o que eu estou fazendo, o que eu poderia fazer melhor para sair disso.
Quando eu faço essa pergunta, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, começa a surgir possibilidades de algo melhor, de uma outra escolha. E nós temos escolhas na nossa vida. Nós escolhemos tudo na nossa vida. Pelo fato, muitas vezes, de eu dizer que eu não estou escolhendo, já é uma escolha. Então, tudo que acontece na nossa vida é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Se não está tão legal assim, reveja as suas escolhas. Pode escolher diferente. A gente pode escolher diferente. Nós no Axis costumamos dizer que a gente tem uma nova escolha a cada 10 segundos. O que significa isso? Eu não preciso ter uma ideia fixa sobre um determinado assunto que está atrapalhando a minha vida, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui assim. Eu fiz faculdade de alguma coisa, de psicologia, por exemplo. Então, agora eu tenho que trabalhar a minha vida toda na área de psicologia. Por quê? Porque eu gastei, eu investi tempo, a minha família acredita que sou formada nisso, eu vou ter que viver a vida toda. Mas isso está te trazendo felicidade? Isso está te deixando uma pessoa melhor? Se sim, continua. Se não, cai fora. Você pode ter uma escolha a cada 10 segundos. Não é que a gente vai ficar pulando em galho a cada 10 segundos, mas nós podemos pensar diferente, escolher diferente a todo momento. A todo momento nós estamos escolhendo, né? Então, reveja as suas escolhas. Então, já falei aqui sobre conversar, né? Sobre assistir e tal. Conversar com outras pessoas é um outro hábito também que nós temos muito. A pessoa com depressão, o que ela vai falar com o outro? Só coisa ruim, né? Que eu já coloquei antes ali. Foca no que dá ruim. Quanto mais você fala, mais a gente está vivendo aquele assunto. E mais a gente vai sentir sobre isso. Quanto mais você fala, mais você está revivendo e mais você vai sentir sobre isso. E automaticamente o seu corpo vai cada vez pior. Porque ninguém aguenta muito tempo sofrendo pressão externa de sentimentos pesados, né? Nenhum sentimento é ruim. A gente costuma dizer assim que os sentimentos não são ruins. Até uma vez eu tive um curso onde o psicólogo falou assim, que os sentimentos nossos são como filhos. Cada um do seu jeito, né? Mas são todos filhos. Então, assim, a tristeza, ela não é ruim. Desde que você não permaneça nela a vida toda, né? A gente precisa daquele momento de introspecção, que eu digo, né? Um pouquinho de tristeza para você dar valor, às vezes, para a alegria da sua vida. Então, muito cuidado com isso. Outro hábito que nós temos muito comum, né? As pessoas com depressão têm muito comum, é o pensamento. Qual é o seu pensamento? Você já presta atenção? Você tem prestado atenção? Como é o seu pensamento? Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Normalmente, a pessoa que está com depressão, ansiedade ou síndrome do pânico, ela tem pensamentos autodestrutivos, né? Ou aqueles pensamentos de brigas, por exemplo, eu imagino que vai dar um problema no meu trabalho e eu já vou fazendo aquele negócio em casa, né? Já pensando em casa, quando chegar lá, fulano vai me falar tal coisa e eu não vou gostar e eu vou responder isso, eu vou responder aquilo e não sei o quê. E a gente já faz uma novela na nossa cabeça sem ter acontecido nada. E aí a gente vai lá com essa energia e às vezes acontece. Só que quando acontece, por mais que eu já pensei, eu não vou estar preparado para a resposta correta no momento. E aí a gente gera mais uma confusão, daí você não responde o que você gostaria de responder, aí você vai para casa e fica remoendo sobre aquilo, mas eu devia ter feito diferente, mas o fulano deveria ter falado aquilo, porque daí eu ia falar aquele outro, mas o fulano agiu de outra forma e eu acabei não conseguindo falar tudo aquilo que eu queria. Olha o nível de confusão na nossa cabeça, sem praticamente ter acontecido nada, né? E o que eu venho dizer aqui, então, saúde também é coisa da sua cabeça, para a gente começar a ficar presente
A gente começar a ficar presente nos nossos pensamentos. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Você está com um pensamento, por exemplo, ai, eu não aguento mais, eu tô com o corpo pesado, meu corpo não aguenta mais, eu tenho doença, tá tudo pesado, tá ruim, eu tô triste. É essa a qualidade do seu pensamento? O nosso pensamento é uma das únicas coisas que a gente tem condições de controlar. A gente não vai parar de pensar. A gente não para de pensar. Oi, Marinês, tudo bem? Seja bem-vinda. É a primeira vez que estou participando, estou adorando. Seja bem-vinda, querida. Amo vocês. Então, Marinês, estamos aqui, né, conversando um pouco sobre os nossos hábitos de saúde mental, principalmente. Então, o que acontece? A gente fica nesse pensamento. E o pensamento, ele então não para, né? Que eu estava falando aqui. A gente não consegue parar o pensamento. Mas a gente precisa ficar presente para que tipo de pensamento? A gente pode trocar o pensamento. Isso sim. E nós temos escolhas. Então, o que eu falei das escolhas antes? Nós temos a escolha de continuar pensando na tragédia, na dor, no sofrimento, na tristeza, na escassez, ou eu tenho a escolha de mudar o meu pensamento. E quando eu mudo meu pensamento, o que acontece? Eu comecei num caminho, agora eu vou para trás, né? Quando eu tenho um pensamento, então eu vou gerar um sentimento. E esse sentimento gera uma vibração. E essa vibração vai procurar mais coisas que combinem com a minha vibração, com o meu sentimento e com o meu pensamento. Então, se a gente quer algo diferente, até tem uma frase que diz assim, né? Que é insanidade você fazer as coisas do mesmo jeito todos os dias e esperar algo novo. É insanidade, é loucura, não existe. Se eu quiser algo novo no futuro, eu preciso hoje, né, plantar. Se eu quiser colher uma laranja bonita no meu quintal daqui uns 5 anos, o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso plantar a laranja. Se eu plantar o limão, eu vou colher o limão. E mesmo hoje, eu chupando o limão, eu posso plantar a laranja. Chupando o limão, que daqui uns anos eu vou colher a laranja. Então, olha, pessoal, eu começo a falar algumas coisas aqui, mas é isso. Por mais que eu esteja no momento de ansiedade, depressão e síndrome de pânico hoje, eu já preciso estar plantando a semente que eu quero para frente. Se eu continuar acreditando que eu estou sentindo hoje é assim, e ele vai ficar assim, daqui 5, 10 anos você vai estar na mesma, não vai mudar nada. Então, qual é a dica? É mudar o pensamento. Como que a gente vai mudar esse pensamento? Tem a chamada lei da atração, pensamento positivo e várias técnicas que ajudam, né? O caderno da gratidão e outras coisas que a gente vai falar futuramente aqui. Mas, quando a gente diz, por exemplo, eu sou feliz, o certo seria falar isso, sentir isso, né? Eu sou feliz, eu sou saudável. Mas, quando nós estamos no processo interessante, a gente soa como uma mentira. Quando eu digo, por exemplo, eu estou com ansiedade ali, sofro muito com ansiedade e de repente eu falo assim, eu sou calma, eu sou serena. Isso é uma mentira no momento, sim. E para o nosso cérebro, ele também vai soar como uma mentira e o nosso cérebro não vai nem trabalhar para fazer isso se realizar na sua vida. Então, o que acontece? Quando eu falo as coisas, o meu cérebro, ele cria conexões. Os meus neurônios criam conexões para fazer realizar tudo aquilo que nós pensamos e que nós falamos. Mas principalmente o pensamento, porque a palavra a gente já fala bem menos, né? Mas o que está na nossa cabeça, nosso pensamento é muita coisa. Então, os nossos neurônios, eles escutam, né, o que a gente está pensando e eles precisam fazer com que aquilo se realize na nossa vida. Quando eu digo eu sou feliz e eu não estou nesse processo de felicidade, meu cérebro vai dizer assim, é mentira.
E ele não vai fazer muito esforço para realizar isso na sua vida porque ele está acreditando que é mentira. Então, o que eu utilizo? O que eu utilizei para minha vida e que foi muito interessante? É uma pergunta. Como eu posso ser mais feliz? Faça essa pergunta para você. Faz assim, ó, faz um teste. Diga assim: eu sou feliz. Eu sou saudável. E observe o seu corpo. Como é que ele reage? Se você está passando por um problema desses. Se você está com ansiedade, eu sou calmo. Eu sou sereno. E observa como seu corpo reage. Nós precisamos observar o nosso corpo. Quando eu digo assim, eu sou feliz, então, e eu não estou feliz, o meu corpo ele nem, ou ainda dá uma angústia, dá um peso, dá uma coisa ruim, porque não é verdade. Então, o que a gente faz para começar a plantar a sementinha hoje? A gente faz uma pergunta. Como eu posso ser mais feliz? Como eu posso ser mais calmo? Como eu posso ser mais sereno? Como eu posso ser mais saudável? São todas essas frases. O que acontece? Quando eu digo mais saudável, eu estou dizendo que eu sou saudável. Indiretamente, eu estou dizendo que eu sou saudável. Então, eu quero ser mais. Eu escolho ser mais. E aí, o meu cérebro, ele não vai boicotar, porque eu não estou falando exatamente que eu sou totalmente, mas que eu quero ainda ser mais, né? Então, ele vai te dar o jeito, criar possibilidades de você ser mais aquilo que você está falando, né? Então, essa pergunta, ela potencializa muito aquilo que a gente quer realizar na nossa vida. Então, vamos lá. Como eu posso ser mais feliz? Eu uso muito essa. Como eu posso ser mais feliz e grata hoje? Como eu posso ser mais feliz e grato hoje? Em qualquer momento do meu dia, alguma coisa não aconteceu do jeito que eu queria? Eu, ao invés de focar naquilo que deu errado, eu observo aquilo que deu errado, eu tento entender rapidinho por que deu errado, mas é assim, ó, rapidinho mesmo, 5 minutos. E eu já tiro o foco daquilo e vou para como eu posso ser mais feliz e grata hoje? Como eu posso ser mais feliz e grata hoje? Como eu posso ser mais feliz e grata hoje? Faça essa pergunta e observa no seu corpo. O nosso corpo ele já começa a expandir, começa já a criar um arrepio, né? Eu me dá muito arrepio, assim, eu começo, 2, 3 vezes que eu falo essa frase, já começa a me arrepiar. O meu corpo ele já começa a trabalhar inteiro para me mostrar mais possibilidades de ser mais feliz e grata hoje. Quando eu digo como eu posso ser mais saudável, né? Como eu posso ser mais saudável? E é engraçado, pessoal, a gente não precisa procurar a resposta. A resposta ela vem assim de uma maneira muito melhor do que a gente procurando. O que acontece? Quando eu faço uma pergunta e eu mesmo vou procurar a resposta vem naquilo que eu já vivi na minha vida. A minha mente, ela me mostra a resposta que eu já vivi até hoje. E a resposta que eu já vivi até hoje eu já sei. Então não me interessa muito, né? Eu quero novas possibilidades. Eu quero algo novo para minha vida. E quando eu entrego essa pergunta, a resposta vem. Então começa a surgir pessoas que trazem mais felicidade para você, as coisas começam a fluir melhor, trabalho começa a desenrolar mais fácil, a nossa vida fica mais fácil, o relacionamento fica mais fácil, tudo começa a melhorar. Para quê? Para que você seja mais feliz e grato hoje. E o porquê grato hoje? Porque é hoje que interessa. Ontem já passou, amanhã nunca vai chegar. Porque amanhã, quando chegar, vai ser um novo hoje. Então, nós precisamos estar presente muito no hoje. Tanto que existe, né? Passado, presente e futuro. O que é o presente? Presente. Ele é realmente um presente. É só isso que existe. É só o aqui e agora que existe. Então, aqui e agora, eu escolho viver o melhor que eu posso viver nessa terra.
né? Quando a gente tem essa presença e vive hoje, eu vou viver amanhã, eu vou viver muito para frente ainda, né? A esperança é essa. Mas vivendo hoje, eu vou viver com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque eu não estou no passado. Quando eu vivo no passado, eu entro em depressão. Quando eu vivo no futuro, eu entro na ansiedade. Porque o futuro ele é desconhecido. E tudo que é desconhecido gera ansiedade. Quando eu vivo no hoje, no presente, aqui e agora, está tudo bem. Aqui e agora eu estou saudável, eu estou alimentada, eu estou limpinha, eu estou com uma roupa legal, tá tudo certo. Aqui e agora está tudo bem. E daí voltando na pergunta, né? A mais saudável, como eu posso ser mais saudável? Então já significa que eu já tenho saúde. E aquilo que eu tenho, mais disso eu vou ter. Inclusive, é uma frase bíblica que Jesus que falou. Aquele que tem, mais será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, é muito importante que a gente escolha o que a gente quer ter. Porque muitas vezes nós vivemos no inconsciente, a gente acredita que as coisas acontecem por acaso, e quando elas acontecem por acaso, eu não tenho como mudar, né? Mas a responsabilidade é minha, a escolha é minha. E muitas vezes nós escolhemos o quê? A tristeza, a ansiedade, a depressão, as outras doenças. Por algum motivo na nossa vida a gente acaba escolhendo isso. E aí, quanto mais eu tenho disso, mais eu vou ter. E até aquele pouquinho de saúde que eu tinha, eu deixo de ter. Até aquele pouquinho de alegria que eu tinha ou que eu teria, eu deixo de ter. Então não é, pessoal, só para coisa boa, aquele que tem saúde, mais saúde vai ter. Aquele que tem doença, aquele que acredita na doença, aquele que fica na doença, mais doença vai ter. E aquele pouquinho de saúde também vai embora. Por quê? Porque nenhum corpo aguenta tanta pressão, né? O nosso corpo, a gente tem uma capacidade incrível, nós podemos realizar muitas coisas, mas o nosso corpo, ele quer se divertir, ele quer viver bem, ele quer ser cuidado, ser amado, ser protegido. Se ele não está sendo assim, ele também cansa, né? Então, muito cuidado com isso. E tudo acontece primeiro no pensamento. Por isso que diz que saúde também é coisa da nossa cabeça. Então, precisamos mudar o pensamento. Vê aquele pensamento de tristeza, você olha para ele e diz, ok, já entendi e agora bora para frente. Vamos fazer alguma coisa. Vamos colocar uma música alegre, vamos dançar, vamos fazer alguma coisa, vamos caminhar, vamos correr, vamos andar de bicicleta, vamos fazer alguma coisa. E fazendo esse exercício também, comece a pensar, comece a perguntar, como eu posso ser mais feliz e grato hoje? Como eu posso ser mais feliz e grato hoje? Como eu posso ser mais feliz e grato hoje? Pessoal, a mudança de vida, a mudança de hábito, ela tem que acontecer 24 horas por dia. Se você está com depressão hoje, é porque você trabalhou bastante para chegar lá. Trabalhou bastante, inconscientemente. Você viveu 1 hora, 2 horas, 3 horas do seu dia e foi indo até se tornar 24 horas do seu dia naquele estágio. Até você não aguentar mais. Então, se você deseja mudar isso, você também precisa fazer por 24 horas por dia. Ou, no mínimo, no início, pegar 10 minutos do seu dia para fazer algo que você ame fazer. Muitas vezes nós precisamos trabalhar em alguma coisa que a gente não gosta muito, até pelo financeiro, né? Mas tenha um momento do seu dia para fazer aquilo que você ama fazer. E você vai aumentando esse momento e vai criando mais situações que você ama fazer, que o seu corpo vai começar a reagir, porque muitas vezes também, né, nós fazemos muitas coisas que a gente não gosta, por várias situações. Esses dias eu perguntei para uma cliente minha, você ama seu trabalho? A pessoa tem muita crise de ansiedade domingo à noite e segunda de manhã, principalmente. Aí eu perguntei, você ama o seu trabalho? A pessoa respondeu assim,
São 20 anos que eu tô nele. Ou seja, não me respondeu se ela ama o trabalho dela. Mas, por estar há 20 anos, pelo financeiro, pela acomodação, por talvez não se sentir capaz de realizar outra coisa, sei lá, a pessoa acaba ficando. E às vezes isso é bom, mas se ela está sentindo ansiedade, está na depressão, principalmente domingo e segunda de manhã, algo precisa ser observado, né? É no trabalho? Ela cansou de fazer essa atividade? O que aconteceu? Comece a observar isso. Nós precisamos fazer mais coisas para nos trazer alegria. Alegria, felicidade. Tendo alegria, o nosso corpo começa a reagir e trazer saúde também. Então, agora eu vou ver aqui para vocês quais são as dicas, então, que eu tenho aqui no livro, né? Do Poder da Esperança. Saúde também é coisa da sua cabeça. Então, ele fala aqui a força do pensamento, que eu já falei aqui. O nosso pensamento é tudo na nossa vida, né? Nosso pensamento é tudo. É ele que vai gerar todas as outras coisas. Tudo na vida, todas as coisas que já surgiram na vida, ela surgiu de um pensamento. Ou ela surgiu antes ainda disso, de uma pergunta. Quem já fez TCC, né, que é o trabalho lá da faculdade, trabalho de conclusão de curso, quem já fez faculdade, fez TCC, sabe que a primeira coisa que a gente faz no TCC é uma pergunta. A partir dessa pergunta, a gente procura livros, teorias em geral, que vai responder aquela pergunta. Então, tudo na nossa vida começa com uma pergunta, e aí você vai procurando resposta no seu pensamento, nas coisas que estão ao redor, dependendo do que tu está procurando, e você vai realizar aquilo. Nada, o caderno que eu tenho aqui na mão, tá viradinho, o caderno que eu tenho aqui na mão, ele não se criou do nada. Ele se criou através de um pensamento. Alguém imaginou que um caderno que era legal e foi fazendo assim, 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 e com o tempo foram aperfeiçoando e assim foi. O livro que eu tenho na minha mão é a mesma coisa. Ele não aconteceu do nada. Simplesmente caiu o livro ali e pronto. Não. Surgiu de perguntas e surgiu de pensamentos. Então, qual é o nível do seu pensamento? O que ele está construindo na sua vida? Todo pensamento constrói alguma coisa. Todo pensamento constrói alguma coisa. Agora a pergunta é: o que o seu pensamento está construindo na sua vida? O seu pensamento está trazendo alegria, saúde, sucesso, coisas boas para você? Bons relacionamentos? Ou o seu pensamento está trazendo outras coisas? Porque na verdade o pensamento não é que ele destrói, ele só constrói coisas boas ou coisas ruins. É como uma semente. Aquilo que eu planto, eu tenho que colher, né? Pelo menos eu tenho que viver. Que nem eu falei, eu vou plantar uma laranja, um limão. Se eu plantar o limão, automaticamente vai dar limão. Alguma coisa eu vou ter que fazer com aquele limão. Ou eu vou aproveitar o limão, ou eu vou jogar fora, ou eu vou ficar olhando para ele. Ou eu vou, com o tempo, arrancar ele também. Que é possível, né? É possível. Mas não tem como eu plantar uma coisa e querer colher outra. Então, o que você está colhendo na sua vida hoje? O que você está colhendo? Pergunta. Mas é só para você entender. Tudo aquilo que você está colhendo é fruto dos seus pensamentos passados, dos seus pontos de vista, de tudo isso que gerou seu sentimento, que gerou uma vibração, que foi atrás daquilo para igualar os teus pensamentos. Não é para se culpar. Para de se sentir culpado. É para você perceber o quão poderoso você é. É para você saber a responsabilidade que você tem. E a partir de hoje, escolher diferente. Não temos idade para escolher diferente. Qualquer idade é possível. Nunca é tarde para fazer novas escolhas. Nunca é tarde para fazer novas escolhas.
Mais uma coisa, daí eu já vou encerrar porque eu começo a falar e falo demais. Quando nós estamos num processo de depressão, nós achamos tudo muito difícil sair, né? Porque a gente está muito acomodado já com aqueles pensamentos, aquele sentimento, aquele estilo de vida. Mas eu vou te dizer uma coisa para você. Viver feliz, com saúde, contente, alegre, sendo grato, ele é muito mais fácil do que você manter uma energia de doença, de tristeza, de confusão na sua vida. A energia do nosso corpo que nós temos que gastar para viver com depressão, ela é muito maior da energia que a gente gasta estando feliz e saudável. Então, assim, é uma questão de tempo. E se você fizer, né, você se dispor a fazer uma escolha e mudar de vida, em torno de 3 a 4 meses, qualquer pessoa sai da depressão para um estado assim de já não precisar mais medicamento, trocando totalmente o pensamento. Só que sim, é 24 horas por dia. Mas são apenas 3 meses. É apenas 3 meses de esforço, porque nesse primeiro momento será um esforço sim. Ele é pesado, porque tudo que você muda de hábito, ele é pesado. Por exemplo, você não faz uma caminhada, você é uma pessoa totalmente sedentária. De repente você começa a fazer umas caminhadinhas e começa a doer tudo, né? Começa a doer as pernas, costas, não sei o que, de repente você tá com uma preguiça, mas você escolhe fazer de novo todos os dias, 10 minutinhos, meia hora. De repente, com 1 mês, 2 meses, você já está correndo. E você não tá nem percebendo que tá doendo o seu corpo, ou nem tá doendo mais, porque o corpo acostuma. Então, é assim, essa é a injeção que eu queria dar em vocês. É possível, sim, sair, é muito mais fácil do que você imagina, porém, 2, 3 meses, ele é bem intensivão, né? Bem intensivão, e aí, depois disso, vai virando um hábito, vai ficando muito natural. Porque o mesmo hábito que faz com que eu me sinta triste, eu consigo ser feliz todo dia, apesar das consequências, apesar das coisas que acontecem na nossa vida. Porque a gente diz assim, às vezes eu falo isso, a pessoa diz, mas você não sabe como é a minha vida. Não sei. E eu também não quero nem entender, porque para entender eu teria que passar pelo que você está passando. Porém, tudo que está acontecendo na sua vida é fruto do que você já pensou. Então, se você quer mudar, você tem que começar hoje a plantar semente, apesar da mata que está formada já na sua vida, né? Tu vai tendo que trocar aqueles pensamentos, alguma coisa ou outra você vai fazendo para mudar isso. Caminhada, exercício físico, uma academia, mas não, só isso não vale, tá, pessoal? A mentalidade, ela é mais importante do que tudo isso. É você acreditar que você pode, que você é capaz, que você quer mudar. Quando você quer realmente mudar, você muda. É difícil sozinho? Um pouco mais complicado? Sim, mas é possível também. Mas para isso, tem muitas pessoas que podem te ajudar, né? As pessoas têm aí terapeutas, psicólogos, hipnólogos, fisioterapeutas com pilates, que eu tô fazendo, é muito bom também. Quantos vídeos gratuitos na internet você pode procurar aí também, ou você procura uma pessoa de sua confiança para te ajudar a acelerar esse processo. Mas a escolha é sua, é você que precisa realmente fazer o negócio acontecer. Tanto que quando vem pessoas para mim atender, eu atendo, eu tenho as ferramentas para acelerar esse processo, mas por trás disso tem todo um curso de mudança de estilo de vida, de pensamento, de comportamento, das conversas que a pessoa vai falar e tudo mais. Certo? Então, controle das tendências mentais, já falei tudo sobre isso. Então, hoje o vídeo era isso. Era que saúde também é coisa da sua cabeça. Tenha presença para os seus pensamentos. Como andam os seus pensamentos? Qual é a qualidade deles? Qual é a qualidade deles?
Beleza, pessoal? Obrigada pela presença de vocês aqui. Vou encerrar esse vídeo, até porque terminou esse capítulo. Eu quero fazer um outro vídeo com o próximo capítulo, que vai ser sobre a ansiedade. Eu acredito que amanhã, tá? Amanhã à tarde, mais ou menos nesse mesmo horário, eu posso estar aqui falando sobre a ansiedade, o excesso de futuro. E aí eu tô trazendo dicas também. Assim como eu trouxe dicas hoje, eu vou trazer dicas de como você viver melhor, né, com a ansiedade, você superar isso com mais facilidade. Beleza? Obrigado, pessoal, pela presença de vocês e estamos aí. Beijos!